Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. Estamos numa edição especial, 1 ano de programa aqui na Jovem Pan. E hoje vamos receber João Dória, co-chairman do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo e criador deste programa do Show Business, uma das mais longevas atrações da TV brasileira. Eu sou Bruno Meia e seja muito bem-vindo ao Show Business especial de hoje. Eu tenho falado, Bruno, desculpa se isso seja forte, mas é uma vergonha os brasileiros que conhecem toda a Europa, mas não conhecem Amazonas. É uma vergonha se você conhece Paris e levou seus filhos para Disney 5 vezes, mas nunca levou seu filho para conhecer as belezas do Brasil. Não faço projeto puxadinho, penso sempre em ativos que possam valer $1 bilhão, porque o trabalho para fazer algo grande é igualzinho de fazer algo pequeno. Você falou que você passava por dificuldades, de fato. Muita dificuldade, passamos muito, né? Eu era de uma família muito pobre. A minha casa era meio estúdio desse daqui. Talvez o que tenha me definido, né, ao longo da minha carreira, ser rounded. Alguém que seja talvez eclético. Outra coisa que para mim eu acho que foi fundamental foi gostar de mudança. Eu sempre gostei muito de mudança. Eu adoro mudança. Porque quando você faz aquilo que te motiva, que você gosta, eu me encontro pertencido a um propósito maior, numa conjunção de coisas, Bruno, que escapam do razoável, ou seja, escapam do humano. Ou seja, eu hoje considero uma pessoa transformada pelo país, transformada pelo Brasil. E acima de tudo, muita gratidão ao país, às pessoas, à cultura. Eu diria que os critérios de decisão de compra do consumidor brasileiro são muito diferentes dos critérios de decisão de compra de um consumidor chinês. O critério da sustentabilidade é muito importante. Qual que é o perfil do público de vocês? Então, a gente tem todas as faixas de idade, todas as faixas de renda. E hoje no Nubank a gente tem clientes em 100% dos municípios brasileiros. Qualquer estado, qualquer cidadezinha tem. Temos um cliente, pelo menos um cliente do Nubank lá, né? Um ano desta nova versão de Show Business e nesta edição especial nós vamos receber João Dória, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo e criador deste programa, o Show Business. João. Ei, Bruno. Que honra, que prazer ter você no programa que você criou há 32 anos. Você assistiu um trechinho muito rápido desses 12 meses desta nova versão. Eu queria saber qual que foi a sensação, porque você é criador de uma das atrações mais longevas da TV brasileira. Você imaginava que aquela criação de 32 anos atrás ia virar tudo isso daqui? Bem, Bruno, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui celebrando 1 ano do seu programa, do Show Business com Bruno Meia. Você é um brilhante entrevistador, jovem, competente, dos melhores do Brasil. Eu digo isso para você e para vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque eu falo isso para todos. E um orgulho de ter você dando continuidade ao Show Business, que começou 32 anos atrás, numa entrevista que eu fiz com Antônio Hermílio de Moraes, naquele momento, o maior empresário do país, um patriota, uma figura pela qual eu tenho uma eterna lembrança. E você, dando essa continuidade, entrevista personalidades como essas que nós vimos agora, eles e elas, que representam o melhor do empresariado, da economia e das atividades que o país tem no âmbito do privado e exemplos positivos para as pessoas. Então, é a origem do show business mantida por você. Obrigado pelas palavras. Você citou o primeiro convidado do Show Business há 32 anos, que foi o empresário Antônio Hermílio de Moraes. Hoje, quem é o maior empresário brasileiro? Bruno, sem demérito a outros bons empresários, ótimos empresários, mas se eu tiver que eleger um empresário, como você me pede, este empresário é Rubens Ometo. Hoje, na minha visão, o mais completo
e proeminente empresário brasileiro, o que traz valor a todos os demais empresários brasileiros. Porque quando você tem uma personalidade, como tinha o Antônio Hermílio de Moraes e como tem Rubens Ometo, você valoriza todos aqueles, repito, eles e elas que estão na atividade empresarial. Então, Rubens Ometo. E é uma responsabilidade, porque você tem contato diário com os maiores empresários do Brasil. Então, Rubens Ometo, hoje, para você, é o maior do país. É o maior, mais proeminente, mais completo empresário brasileiro, repito, sem demérito a outros grandes empresários brasileiros. Mas o Rubens tem uma capacidade de multiplicar os seus programas, as suas ações, as suas atividades empresariais com um nível de eficiência e de exigência que compete só a grandes empresários e visionários. Ele é um homem visionário, ele consegue enxergar muito além do seu tempo. Essa é uma característica de grandes empresários. João, você, através do grupo de líderes empresariais, o LEAD, você costuma detectar a satisfação, a insatisfação dos empresários brasileiros. Isso não é de hoje. Isso, desde que o LEAD foi criado há 20 anos, você consegue detectar, porque você organiza tudo isso, você lidera esse grupo. Qual que é o momento hoje dos empresários? Qual que é? Eles estão satisfeitos, estão insatisfeitos? Qual que é o panorama que você pode dar para a gente? Estão preocupados, Bruno. Essa é a palavra correta. Preocupados. Nem insatisfeitos, nem satisfeitos. Preocupados. Eu gostaria de dizer que eles estariam satisfeitos, mas não estão. Essa é uma realidade. Os empresários brasileiros apostam e acreditam no país, por isso estão aqui, seja liderando empresas brasileiras, nacionais, seja liderando empresas multinacionais. Mas há um clima de incerteza ainda no país. E o que promove essa incerteza? Não é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vem cumprindo bem o seu papel, a meu ver, e até surpreendendo positivamente. Mas a instabilidade das posições que são externadas no Palácio do Planalto em relação à economia, à responsabilidade fiscal, ao arcabouço fiscal, ao Banco Central, vamos gastar, o importante é gastar para fazer um bom governo, e colocações que instabilizam o processo econômico no país. Isso não é saudável, isso não é bom. E fica aqui o registro do esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em consertar esses desacertos e manter a política econômica sob controle. Ainda bem. Mas assim, se a gente for... você está falando que essa classe empresarial está preocupada. Mas tem uma demanda hoje principal dos empresários brasileiros? As pessoas falam muito na reforma tributária, as pessoas falam muito na gastança que você está falando. Se fosse elencar uma demanda do empresariado brasileiro, qual seria? Gastar mais do que arrecada. Esse é o maior problema, porque isso gera inflação, gera instabilidade, gera preocupação. E, obviamente, não permite que o país se desenvolva na velocidade e na amplitude que poderia. Nenhum país em regime inflacionário consegue crescer ao falso crescimento. Aquilo que representa talvez mais um interesse político e pontual do que o real e pleno e permanente. Então, esse é o principal ponto de preocupação. O segundo é instabilidade jurídica. Por quê? Investidores nacionais e principalmente investidores internacionais admitem até instabilidade política. Não gostam, mas admitem. Admitem a instabilidade provocada por uma reforma tributária um pouco duvidosa, ainda que você possa defender melhor ter essa do que a situação anterior, mas não admitem a instabilidade jurídica. De que tipo? Rever posições acertadamente discutidas e votadas no Congresso Nacional e transformadas em lei, transformadas em realidade. Você reverter este processo por vocações partidárias, políticas ou outras tendências não é um gesto correto, porque dá a sensação ao investidor de que amanhã o investimento que ele está fazendo pode ser colocado em dúvida na estabilidade do cenário onde ele tomou a decisão do seu investimento. De novo, posições que são exaladas no Palácio do Planalto e que criam
conturbações e principalmente preocupações nos investidores nacionais e, sobretudo, em investidores internacionais. Bruno, eu faço muitas viagens ao exterior, o LEAD realiza muitos encontros internacionais. Modéstia à parte, eu cultivei uma boa relação com o empresariado internacional. Eu fui várias vezes, vários anos a Davos, fiz palestras em Davos, fui conferencista como prefeito, como governador, num período onde apenas uma figura da política brasileira estava sempre presente, era o prefeito de São Paulo, depois era o governador de São Paulo, e eu estava ali atendendo o convite do professor Klaus Schwab, fundador e ainda hoje CEO, presidente do World Economic Forum. Então, eu cultivei essas relações e mantive essas relações. Então, eu falo constantemente com os empresários. Este é um ponto recorrente, a instabilidade jurídica no Brasil. Eu queria puxar aí a essa expansão internacional do seu grupo, o LEAD. Porque o LEAD está completou esse ano 20 anos, né? 21 em maio, 21 anos. 21 anos de fundação. E durante muito tempo você olhava muito para o Brasil, você tinha inclusive encontros, né? Você tinha o Fórum Empresarial, você tinha o grupo lá, o evento lá em Comandatuba, na Bahia. Fórum de Comandatuba, o Fórum de Comandatuba, workshop, exatamente. Vários encontros. E nos últimos anos, muito recentemente, você expandiu e expandiu para vários países, inclusive principalmente aí no Oriente Médio. Por que essa expansão fora? Por uma oportunidade e por uma necessidade também. Tudo é experiência e na vida você tem que sempre aprimorar. Aquilo que já é bom pode ser ótimo, o que é ótimo pode ser excelente. O conformismo é a negação do empreendedorismo. Você tem sempre que empreender. E nesse processo de inovação nós expandimos o LEAD. Hoje o LEAD está presente em 18 países do mundo, em todos os continentes. Agora em setembro, daqui a pouco, vamos abrir o 19º escritório em Mumbai, na Índia, um grande país, uma economia próspera, aliás, muito mais próspera que o Brasil, vai crescer quase 4 vezes o que o Brasil vai crescer esse ano e vai superar a Índia em crescimento nesse ano de 2024. E um parceiro ainda distante, eu diria até frio, em relação ao Brasil, nas relações bilaterais com o nosso país. E nós vamos lá para contribuir nesse aquecimento nas relações econômicas entre a Índia e o Brasil. Depois ainda teremos até o final do ano mais um país da África, o Marrocos, também como mais uma unidade do LEAD. Vamos encerrar o ano de 2024 com 20 países. E eu quero ressaltar aqui 2 pontos importantes. Um que você mencionou, o Middle East, o Oriente Médio. A nossa unidade de Dubai, assim como a unidade de Riad, na Arábia Saudita, Dubai nos Emirados Árabes, Riad na Arábia Saudita, vem prosperando a passos largos. E nós, inclusive, nomeamos o nosso diretor-geral em Dubai, o Rodrigo Paiva, que você conhece, para ser o nosso diretor-geral Middle East. E vamos expandir no ano que vem também para o Catar, em Doha, e provavelmente para o Bahrein, e estudando uma terceira alternativa para compor 5 unidades no Oriente Médio. E Bruno, sem desconsiderar a China, onde nós também estamos em Shanghai com o escritório, o futuro do mundo passa pelo Oriente Médio. Pelo Oriente Médio. Então por isso que você está tanto lá. Agora, como é que todos esses países, vamos falar então de Oriente Médio, como é que o Oriente Médio, e a gente está falando aí de empresários do Oriente Médio, de autoridades do Oriente Médio, como é que eles estão vendo o Brasil? Tem algum setor aí que eles estão mais de olho? Você uma vez me falou que o setor farmacêutico, né, Riad, se eu não me engano, o agronegócio. O agronegócio, o Brasil hoje é a grande esperança do mundo e eu diria a grande segurança alimentar do mundo. O Brasil é o maior... Não, 27% a 30% do PIB é do agronegócio brasileiro. Passa pelo agronegócio. O Brasil, em breve, será o maior produtor de alimentos do mundo. Ainda não é o segundo, mas em breve será o maior. E isso é uma responsabilidade grande econômica e, eu diria, institucionalmente também para o Brasil. Então, esse é um ponto importante para todo o Oriente Médio, é a produção agrícola brasileira e a sua capacidade de exportação
para o Middle East. Outra questão mineral também. O Brasil é um líder na produção mineral, com a Vale, a Gerdau, a ArcelorMittal e outras companhias instaladas aqui, e que o minério de ferro é essencial para o crescimento e a prosperidade desses países, onde em qualquer capital do Oriente Médio você tem milhares de obras e mega obras acontecendo. Em todas elas você precisa de aço, de ferro, de infraestruturas gigantescas. E aí é uma oportunidade extraordinária para o país. Também outros tipos de minério, eu citei um, mas há outros também que são igualmente importantes e significativos. A indústria farmacêutica, a indústria na área de saúde, o Brasil é uma referência na área de saúde, é uma referência na área farmacêutica também. Há outros setores também significativos nessa relação bilateral. E eu incluo aí no agro o álcool. O Brasil tem no etanol uma grande chance de ganhar mercados mais significativos no Oriente Médio, na composição do combustível, eu diria, múltiplo destes grandes países no consumo, substituindo o petróleo. João, um dos temas que com muita frequência a gente lida aqui no Show Business é sobre a nova geração que está chegando ao mercado de trabalho. E eu percebo muito dos empresários que sentam nessa cadeira uma certa preocupação mesmo com essa nova geração que está entrando para o trabalho. Você tem um grupo dentro do LEAD, que é o LEAD Futuro, que inclusive são jovens, muito jovens, netos inclusive, o neto do Rubens Ometo está lá, do Luiz Fernando Furlan está lá. Eu já tive oportunidade de conversar com essa turma, uma turma com ideias excelentes. Mas Você foi como avô, né? Tio, eu fui como... Tio Bruno. Só faltou essa turma toda me chamar de tio mesmo. Tio Bruno. Como é que você vê essa turma que está chegando no mercado de trabalho? Você vê com uma certa preocupação? O que é o pior e o melhor dessa nova geração que está chegando? Eu não vejo com preocupação, eu vejo com otimismo. Os jovens significam sempre o futuro do país. E os jovens de hoje estão mais preparados que os jovens de antes. Por quê? Pelo mundo globalizado, pelo celular, pelos tablets. A digitalização do processo fez uma nova geração mais capacitada, mais preparada, mais atualizada e mais ousada do que no seu tempo e no meu tempo. Então, estes jovens de hoje estão mais preparados do que os jovens de ontem, que já eram uma esperança concreta. Olha quantos estão aí hoje liderando empresas, organizações, mesmo a área governamental, e agora nós temos uma horda extraordinária de uma nova geração de jovens. No caso do LEAD Futuro, que já temos há 17 anos, nos 21 anos do LEAD, nós temos hoje o Vitório Furlan. Vitório Furlan, salvo engano, tem 22 anos. Nós temos lá... Tem 22 anos, mas tem cara de 16. Nós temos lá de 16 até 36 anos. É essa faixa desses 20 anos chamado LEAD Futuro. Mas são de uma capacidade extraordinária. Recentemente eu assisti ao lado do Johnny, meu filho, que tem 30 anos e hoje comanda o LEAD, é o presidente do LEAD, um seminário com esses jovens. Eu fiquei embasbacado no primeiro momento, porque eu nunca vi tanta capacidade embarcada nesses jovens, como nas apresentações que foram feitas ali. Me surpreendeu. Olha que eu confio nos jovens, acabei de expressar isso a você. Aliás, tenho o meu filho ali, com 30 anos, já comandando o LEAD nos últimos 8 anos, desde os 22 anos que ele comanda o LEAD, não é de agora. E as demais empresas também. Mas eu fiquei entusiasmado de ver a capacidade, a garra, o conhecimento e a vocação empreendedora dos jovens. Isso faz a diferença, Bruno. E sabe por que faz a diferença? Porque os jovens são corajosos, não tem medo de empreender, não tem medo de ultrapassar o caminho que ele está enxergando. Porque o que vem adiante que você não enxerga, ou você tem coragem para avançar, ou você tem a covardia de ficar onde você está. Os jovens não têm essa covardia. João, quem trabalha com você eu falo, evidentemente, conheço muita gente que está do seu lado diariamente, fala que trabalhar com você é uma MBA ali, de gestão, de pensar grande,
de fazer acontecer os projetos. Você sempre foi assim? Um cara que pensa alto? Você acha que isso daí é nato, já veio com você? Você aprendeu na vida? Você aprendeu com a sua infância, adolescente, talvez árdua? De onde que vem isso daí tudo? Bruno, vem do exemplo do meu pai e da minha mãe, em diferentes condições. Minha mãe, como mulher guerreira, perseverante e dedicada, que nos ensinou a superar dificuldades num tempo da ausência do meu pai, que oportunamente nós poderemos falar, e meu pai, que sempre foi um homem que pensou muito à frente do seu tempo e colocou a coragem como a sua bandeira de vida. Então eu herdei isso dos dois, a sensibilidade da minha mãe, a capacidade de superação de problemas, pela atitude, pela paciência, pela compreensão, pela oração, e meu pai pela ousadia, pelo talento, pela criatividade e pelo arrojo de sempre acreditar que daria certo. E na maioria das vezes deu certo. Então eu incorporei isso. E ao longo do tempo eu fui buscando exemplos. Ao contrário de muitos que têm ciúme e inveja de quem tem sucesso, eu nunca tive nem ciúme, nem inveja. Eu tive admiração. Quem faz sucesso, você se inspirava? Sempre, até hoje. Me inspiro, gosto de ler, conhecer, ouvir, assistir e aprender. Você não deve ter inveja de alguém que é melhor do que você. Você deve ter vontade de ser tão bom quanto aquela pessoa que você admira. E não classificá-lo com inveja ou com arrogância, ou os aspectos negativos que normalmente, infelizmente, muitas pessoas qualificam aquelas pessoas que têm sucesso. Aliás, Tom Jobim já explicava isso. Sim, exatamente. No tempo em que vivia, uma vez entrevistando o Tom, isso, estamos falando 45 anos atrás, ele falou isso. Os brasileiros não toleram o sucesso. E eu nunca segui por essa linha. Eu sempre admirei as pessoas de sucesso. Eu procurei seguir os seus bons exemplos. Mas você nasceu no país certo? Ou você acha que você deveria ter eu amo meu país. Ou você acha que você deveria ter nascido nos Estados Unidos, por exemplo? Não, eu nasci no país certo. Eu amo o Brasil. Eu não seria o que sou se não fosse brasileiro. Evidente, evidente. Deixa eu voltar a falar sobre a sua equipe ali, né, que eu conheço boa parte. Por que as suas diretoras, praticamente toda a sua diretoria, todos os seus chefes do grupo são mulheres? Porque eu acredito no valor feminino, no talento e na sensibilidade. Isso é real. E eu pratiquei isso também no governo, Bruno. Isso não foi apenas do ponto de vista privado. Estamos falando já há mais de 40 anos, não é uma descoberta recente. E não é um ajuste do politicamente certo. É confiança na capacidade das mulheres, no talento, na dedicação, na perseverança, na honestidade e na vontade de fazer. E muito do sucesso que as nossas empresas têm, eu devo a elas, devo às mulheres. Assim como no governo, como prefeito de São Paulo, como governador, tivemos o maior número de mulheres nas secretarias da Prefeitura de São Paulo, o maior número de mulheres nas secretarias, nas autarquias estatais do governo do Estado de São Paulo da história. Espero que outros possam fazer e até superar esse número. Mas por quê? Confiança. E a confiança foi reproduzida com talento e efetividade. Olha só, eu prometi que eu não ia entrar no assunto política, mas você está entrando no assunto política e eu vou trazer agora no programa uma pessoa que talvez seja a pessoa que mais conhece você. Vamos assistir. Vamos ver. Olá, João, uma pergunta que você, como poucos, poderiam responder aqui no Brasil. Alguns grandes empresários como você resolveram doar seu tempo, seus talentos, seu conhecimento para a vida pública, para o bem do Brasil. Silvio Santos, Antônio Emílio de Moraes, Olavo Setúbal, vou ficar em 3 exemplos que me ocorreram aqui agora, que fizeram esse movimento da entrada na vida pública, mas não foram bem recebidos, ou foram inviabilizados, ou foram até repelidos da vida pública. Diria que até alguns desses nomes saíram traumatizados da tentativa da passagem ou da entrada na vida pública. Você que teve uma experiência exitosa nos 2 campos, da iniciativa privada e no poder público, você acha que há espaço verdadeiro para se fazer uma gestão no poder público, dentro do governo, com a excelência das métricas da iniciativa privada?
com todo aquele combo de metas que a gente tem na iniciativa privada, isso é aplicável ao governo, aos governos brasileiros? E se sim, por que não é feito? Falta gente ou falta vontade? Obrigado. Raul Dória. Esse meu irmão querido, meu irmão mais novo, meu irmão querido, surpresa para mim isso. Uma boa pergunta, bem formulada, com a inteligência do Raul Dória. Falta gente com disposição de migrar para o setor público. Não falta talento. Talento tem. O Brasil é um país de gente talentosa. Falta oportunidade. O setor público, ele, de certa maneira, provoca medo e temor daqueles que estão na vida privada de ingressarem na vida pública. O Raul mesmo deu exemplos concretos. Antônio Hermílio de Moraes, depois da tentativa de ingressar na vida pública, ficou tão traumatizado que não aceitava nem debater o tema de voltar a ser candidato. Tendo sido candidato ao governo de São Paulo, foi execrado, foi achovalhado, foi ofendido por circunstâncias absolutamente injustas e impróprias que não permitiram que ele pudesse eleger governador de São Paulo. Perdemos um grande governador e, quiçá, perdemos um grande presidente da República, que, na extensão, Antônio Hermílio poderia ter sido. Dr. Olavo Setúbal foi prefeito, não eleito, mas indicado da capital de São Paulo. Foi um grande prefeito, foi um prefeito sério, inovador, transformador, mas saiu ao término do seu mandato como prefeito de São Paulo absolutamente traumatizado com a vida pública, prometeu nunca mais voltar, pediu aos filhos que jamais se envolvessem com a política, do ponto de vista eleitoral, partidário, e cumpriu essa promessa. E foi um grande prefeito de São Paulo, para citar aqui dois dos nomes que o Raul mencionou. Então, é difícil. Eu tive essa atitude corajosa de sair do setor privado, disputar as prévias do PSDB em 2016, vencer as prévias, disputar a Prefeitura de São Paulo, vencer uma eleição dificílima em 2016, no primeiro turno, única vez na história política de São Paulo que um candidato vence no primeiro turno, e vencendo bons candidatos. Lembrando que Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, Lula fazia campanha para Fernando Haddad e não estava imputado. Dilma Rousseff era presidente da República. Marta Suplicy, que tinha sido prefeita de São Paulo, era uma boa candidata, disputou a eleição. Luiza Erundina, que tinha sido prefeito de São Paulo, disputou a eleição. O Celso Russomano era o deputado federal mais votado do país, disputando a eleição. Major Olímpio era o deputado estadual mais votado do país, disputando a eleição. Eram 13 candidatos, eu era o 14º candidato e ainda assim vencemos a eleição no primeiro turno. Pois prévias do PSDB 2018, venci as prévias com bons candidatos também, mesmo em 2016, e venci uma eleição dificílima para o governo de São Paulo, onde um conjunto de forças de esquerda quase ganha a eleição aqui no estado de São Paulo, que não teria sido bom. Eu não estou desqualificando ninguém, nem esquerda, nem valorizando quem não tem essa posição, e muito menos citando aqui nomes de candidatos, mas foi uma eleição difícil. E dois governos inovadores, na prefeitura, junto com Bruno Covas, e no governo do estado, junto com Rodrigo Garcia. Uma gestão liberal e social ao mesmo tempo. Foi transformador. Mas pergunta para mim se é fácil governar São Paulo, na capital e no estado. É difícil, é muito difícil. Eu, como prefeito, Bruno, trabalhei todos os finais de semana, eu repito, todos, sem exceção. Final de semana é sábado e domingo. Trabalhava até a hora do almoço, eu só tinha descanso no domingo à tarde, com a Bia e com os meus filhos. Só. Todos os finais de semana. Não tive férias, não tive descanso. Depois, como governador, trabalhei todos os sábados, vários domingos, e chegava no Palácio dos Bandeirantes. Eu não morei no Palácio dos Bandeirantes porque eu não quis. Era uma prerrogativa, eu não quis. Segui morando na minha casa. Aliás, usei minha casa, usei meu automóvel, usei as minhas próprias coisas e pouco usufruir daquilo que o poder já naturalmente oferece a quem é governador de São Paulo. E de graça, diga-se de passagem. Todos os meus salários como prefeito, eu reverti para o Fundo Social da Prefeitura. Todos os meus salários como governador, reverti para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Trabalhei de graça 6 anos. E fizemos transformações importantes na vida da cidade de São Paulo e no governo do Estado de São Paulo para o Estado. Por quê? Boa equipe, bom time,
bons talentos que eu convidei para nos ajudar na prefeitura e no governo do estado. E o resultado, você sabe, certamente muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui, também sabem e reconhecem. Cometemos erros sempre. Não há hipótese de você, ao longo de uma vida, de uma trajetória, seja na área pública ou privada, não errar. Mas, Bruno, eu aprendi, e aí eu concluo, que é muito melhor você ter coragem e capacidade de fazer do que o medo e a covardia de não fazer sob o pretexto de não ser julgado por aquilo que fez. Olha só, eu falei, volto a repetir, que eu não queria falar de política, por quê? Simplesmente porque todo mundo quer entrevistá-lo e fala de política. Inclusive, você esteve aqui no Direto ao Ponto da Jovem Pan e foi 1h30 de perguntas de política. Mas é uma coisa inevitável. Eu vou fazer 2, então, rápidas. Primeiro... E ainda bem que ele prometeu, hein? Escuta, primeiro, você não vai voltar para a política? Eu já conheço a resposta de 1 mês atrás, mas vai que João Dória tenha mudado a resposta. Mudou ou não? Vai voltar para a política ou não? Não mudei e não volto para a política. Mas eu preciso explicar. Eu não tenho mágoa nem ressentimento da política. Política é importante. Não há democracia sem vida política. Não há democracia sem eleições, com os acertos e com os erros, com as relevâncias daquilo que se faz bem e com a tristeza daquilo que se faz mal. Mas não há democracia sem o contraditório, sem eleições, sem o sistema político democrático. Repito, com seus erros e com seus equívocos. Então não tenho ressentimento nem mágoa, eu só guardo as boas lembranças do meu período como prefeito, como governador. Apaguei da minha alma e da minha memória as más pessoas, os maus momentos, as traições. É fácil apagar? As injustiças, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas se você espiritualmente faz uma introspecção, uma autoanálise, orações e o sentimento do perdão, você supera isso e tira do seu coração e da sua memória os maus momentos. Aliás, eu faço isso em tudo, não foi só em relação à política. Eu não guardo mágoa e não guardo ressentimento de ninguém. Mesmo com razões para guardar, eu não guardo, porque isso faz mal. Sim. E, aliás, eu recomendo a você e a vocês, não façam isso, porque o maior prejudicado será você. Quem perde é você. Odiar, pensar mal, invejar, quem perde é você. Não é a quem você inveja ou a quem você deseja o mal. Quem está perdendo é você. Então, eu tirei isso da minha vida. Me desfiliei do PSDB, eu só tive um partido, 22 anos no PSDB. Não fiz escalada de partidos, não fiz ao sabor da vontade, da oportunidade, só tive um partido por admiração, inclusive, não foi nem por convite. Eu me filiei ao PSDB pela admiração a Franco Montoro, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e outras figuras do PSDB e me filiei como cidadão. Isto 17 anos antes de ser candidato. Também não fiz filiação por ocasião e nem por eleição. Fiz por convicção. Hoje eu não tenho filiação partidária, não pretendo ter filiação partidária nenhuma e não pretendo ser candidato a nada. Vou continuar onde estou, na vida privada e ao lado da minha família, dos meus amigos, das coisas que eu gosto e da atividade que hoje eu venho empreendendo. João, vamos falar de sucesso? Porque antes de show business, você tinha um programa chamado Sucesso e você mesmo nessa edição... Foi lá atrás agora, hein? Vamos lá para trás. Lá atrás. Vou lá para trás. Antes de show business, antes desses 32 anos de show business no ar na TV brasileira. E você aqui no show business, você levantou a importância de a gente valorizar essa constelação de pessoas que passam por este programa nessas mais de 3 décadas no ar. Para você, sendo uma pessoa de notável trajetória e uma pessoa de extremo sucesso, o que é determinante para ter sucesso na vida? Paz de espírito, criatividade e determinação. É uma composição. Não há uma regra para isso. Se houvesse uma regra, seria fácil. Escrever e praticar. Não é tão simples assim. Mas são princípios básicos para você ter sucesso. E esse programa, aliás, se você quiser, você pode ter algumas cenas históricas do sucesso. Inclusive, a última grande entrevista feita pelo Ayrton Senna antes da sua morte foi feita comigo
a casa que ele tinha acabado de comprar em Angra dos Reis, do Braguinha, e foram 2 meses, foi feita essa entrevista 2 meses antes da morte do Ayrton Senna. Foram mais de 1.600 entrevistas que eu realizei ao longo de mais de uma década no programa Sucesso, que foi uma criação do Fernando Barbosa Lima, um dos grandes nomes da televisão brasileira, um intelectual, um homem visionário no âmbito da TV brasileira. Devo a ele, faço aqui, rendo à sua memória, primeiro o meu ingresso na televisão e depois a ideia, o formato do programa e o título do programa também. Então, o sucesso é essa combinação de determinação, perseverança, criatividade e paz de espírito também. Você não conseguirá ser um empresário de sucesso ou não conseguirá ter sucesso em nenhuma atividade. Pode ser no esporte, pode ser na cultura, pode ser na política, pode ser na vida empresarial, pode ser na vida jornalística, se você não tiver paz de espírito. Paz de espírito o quê? É caráter, princípios, verdade, bom senso, justiça, que provoca a admiração das pessoas e faz de você uma pessoa querida e uma pessoa desejada e apoiada. Uma pessoa que, imaginando que detém o sucesso porque tem o poder financeiro, ou o poder político, ou o poder religioso, ela não é admirada, ela é temida. E pessoas temidas não são pessoas do bem, são pessoas do mal. As pessoas do bem recebem essa fonte de energia de outras pessoas, dos que trabalham com você, dos que consomem o seu produto, dos que assistem às suas vitórias no pódio, na cultura, no jornalismo, na atividade empresarial, na política. E esse sentimento positivo move você. Criatividade e determinação. Eu nunca conheci uma pessoa bem-sucedida que preguiçosa. não tinha preguiçosa. Nunca. Nunca conheci um preguiçoso que pudesse dizer, este é um preguiçoso de sucesso. Não há. Agora, focando num profissional, essa é uma pergunta recorrente que eu levo também aos nossos convidados aqui no Show Business. O que você valoriza num profissional, João? A vontade de fazer e a capacidade de não desistir. Eu, muitas vezes, nas empresas que eu constituí hoje, lideradas pelo Johnny, meu filho, eu entrevistei executivas e executivos com o objetivo de contratá-los para a minha empresa. Sempre analisei o currículo, a formação acadêmica e a própria formação ao longo do tempo da vida privada. Mas o que determinava no ponto final de escolha é se aquela pessoa era ou não determinada. Pessoas com excesso de autovalorização e excesso de vaidade e com uma clara capacidade de desintegrar a equipe, eu já colocava fora do jogo imediatamente. Aqui, na nossa empresa, não vou colocar alguém assim, podia ter o melhor currículo do mundo, Harvard, MIT, as melhores universidades, mas o esforço acadêmico concentrado ao longo do período do ensinamento não é superior ao seu caráter. Pessoas de caráter, com uma boa formação e com uma boa conduta, valem mais para uma empresa. Eu já fui em muitos eventos seus e eu já vi você em cena, mexendo na música do ambiente. Você fica muito antenado quando acontece um evento seu. Talvez por isso, esse detalhismo aí, por isso que os seus eventos saem praticamente milimetricamente quase perfeitos. Qual que é o segredo de um bom evento? Primeiro é a perfeição. Você tem que fazer eventos bem feitos no conteúdo, no formato, no local, na estruturação, no ambiente e olhar os detalhes. E por isso que as mulheres são mais importantes, principalmente na nossa atividade, porque as mulheres admitem que o detalhe é importante. Os homens, de maneira geral, acham que o detalhe não é importante. Então, relevam os detalhes. Mas num evento, por exemplo, eu citei, por exemplo, a música, que eu já vi você chegando no evento e pedindo para baixar a música, aumentar um pouquinho a música, ter o volume da música. Ou até mudar a música. Ou até mudar a música. Me fala aí o que é determinante aí para um evento bom? Boa música, é? Não, é primeiro um bom conteúdo. Um evento só é bom se ele tem bom conteúdo. Boas pessoas. Você tem que ter um mix ali bom de... conjunto de pessoas que valorize o evento. Um local correto. E o local correto é o ambiente, é a temperatura, é a iluminação, é o perfume, é o serviço,
É o catering, é o alimento, a bebida, o conforto de onde você vai ficar, a pontualidade, o horário para começar, o horário para terminar, a sua capacidade acurada de fazer mudanças no próprio conjunto ao longo do evento, Bruno. Se você estiver percebendo que ele está ficando mais quieto, mais desinteressante, você tem que ter a capacidade de mudar rapidamente. Então, este conjunto permitiu que ao longo desses anos nós fôssemos bem-sucedidos em eventos no Brasil, no exterior. E hoje, modéstia à parte, Bruno, e eu qualifico isso em função de uma boa equipe, nós somos referência mundial. O LEAD não é só referência no Brasil, o LEAD é referência mundial. Eu digo porque ouço isso de empresários de fora quando participam dos eventos que fazemos nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na China, ou na África, ou aqui mesmo na América Latina, elogiando as atividades do LEAD, o que me deixa muito feliz, não apenas pessoalmente, mas em nome da nossa equipe. Olha só, ano passado foi lançado em São Paulo o livro João Dória, O Poder da Transformação, escrito pelo jornalista Thales Guaraci e editado pela Matrix, né? E tem um momento, tem um trecho, quero voltar a falar de sucesso, porque esse programa é feito... E você leu o livro, né? E eu li o livro, e eu tive que reler com prazer para fazer essa entrevista. Li no ano passado e reli para fazer essa entrevista. Tem um momento do livro que você fala que colocou na mente que não queria ser pobre. E repetir as experiências tristes que você passou ao lado do pai, ao lado da mãe. E decidiu ser dedicado e trabalhador. Esse lema é uma obsessão sua? É praticamente uma obsessão. Não de ser rico e ganhar dinheiro, mas de trabalhar. Eu vivi um período muito duro da minha vida, ao lado da minha mãe, meu pai também, e ao lado do meu irmão. Duro é duro mesmo. É ver a sua casa sem luz, a luz cortada, porque minha mãe, meu pai não morava aqui no Brasil, meu pai foi exilado pelo golpe de 64, ficou 10 anos longe do Brasil, portanto não tinha como nos alimentar, nos sustentar e nos manter. Foi minha mãe que tentou fazer isso da melhor maneira possível, numa época onde as mulheres não eram educadas, Bruno, para serem líderes, para serem advogadas, arquitetas, cientistas, médicas. Eram educadas para serem mães, donas de casa. Aliás, quando tinha aquela ficha para preencher, profissão, do lar. Hoje não há mulher que escreva isso em lugar nenhum, ou que digite, ou admita numa entrevista que ela é do lar. Mas naquela época era assim. Estamos falando da década de 60. Então foi um sofrimento muito grande, nós perdemos tudo. E Bruno, é difícil e triste não ter o que comer, não ter onde morar, não ter o agasalho, não ter roupa, não ter trabalho. Mas eu posso garantir para você que é mais difícil você ter e perder tudo isso. É mais duro. Porque é uma experiência mais traumática para você, é ter desfrutado do bom e do melhor e perder tudo. E de repente você perde tudo. E foi isso que aconteceu conosco. Então minha casa não tinha luz, era luz de velas, não tinha gás, minha mãe não tinha dinheiro para comprar botijão de gás. Cozinhava na espiriteira. Você sabe o que é espiriteira? Não sei. Era uma lata de sardinha, que era a única proteína animal que nós comíamos em casa, porque era barato, e mesmo assim, raramente, mas a lata de sardinha, que colocada numa madeira, com 4 pregos para ela não mexer e não cair, álcool. O álcool era barato e ainda é barato. Você acendia, aquele era o fogão da minha casa. Como é o fogão de milhões de brasileiros que não têm dinheiro e que vivem à margem da vida na sociedade. Não tinha luz, casa era luz de velas, comida era escassa, tinha que comer o que tinha e tinha que entender toda a dificuldade. Andávamos a pé, eu mal tinha dinheiro para pagar o ônibus, estudava de noite numa escola pública. E eu prometi para mim mesmo, primeiro em relação à minha mãe. Não quero nunca mais repetir isso, é isso? Não quero repetir, não queria mais ver o sofrimento da minha mãe. Você sabe o que é ver sua mãe chorar todas as noites? Porque não tinha dinheiro para comprar o alimento para os seus filhos, para o Raul e para mim, meu irmão e eu. Não ter dinheiro para pagar a conta de luz, ficar 10, 15, 20 dias sem luz em casa.
depender da geladeira da vizinha, para pouca comida que nós tínhamos ficar guardada lá, pedir o favor, bater na porta, você pode pegar aqui o arroz, o feijão que está aí na geladeira para nós cozinharmos aqui. A vergonha de ter uma casa sem luz, a vergonha de não poder oferecer para os seus filhos o alimento necessário para eles, a dificuldade de ter dinheiro para pagar o ônibus. Eu vivi isso, então eu prometi para mim, eu vou ajudar minha mãe, eu não quero mais ver minha mãe chorar. Não consegui, que minha mãe morreu antes que eu pudesse alcançar o êxito de poder dizer, mãe, pode ficar em casa, porque agora seu filho vai lhe dar aquilo que você... Quando que ela morreu? Minha mãe morreu em 1974. 74. 10 anos depois do exílio. Minha mãe morreu muito jovem, com 36 anos. Minha mãe morreu como uma mulher triste e solitária. Meu pai não estava no Brasil, volto a lembrar. Meu pai estava no exílio. Se voltasse, seria preso, como qualquer outro brasileiro exilado. Artista, jornalista, político, ou qualquer cidadão que contestasse a ditadura militar que se implantou no Brasil em 1º de abril de 1964. Então, tudo isso me forjou e me fez uma pessoa dedicadíssima ao trabalho, às causas e à compreensão da realidade das pessoas e do país. Eu não tenho ódio desse período, nem ódio daqueles que fizeram o golpe de 64. Eu não odeio ninguém, porque aquilo serviu de embasamento, de lições de vida para mim. Eu não seria hoje uma pessoa dedicada e trabalhadora como sou até hoje. Independentemente, se eu quisesse hoje não trabalhar mais, eu poderia. Mas seria uma tragédia para mim, para alguém com a minha formação, dedicado como sou. Eu não trabalho por dinheiro. Aliás, essa é uma outra lição, e aí eu concluo, Bruno. Você não deve trabalhar pela afeição ao dinheiro. Trabalhe pela realização, trabalhe pela sua autossatisfação. Você não precisa ser rico para ser feliz. Você precisa ser feliz para viver. Qual que é a sua ideia de futuro? Já que você fala... Você definitivamente não pensa em se aposentar? Nunca. Nunca? Nunca. Qual que é a sua ideia de futuro, então? Bem, Bruno, eu tenho o sentimento que, pelo menos até os 94 anos, eu estarei vivo. Porque o número de 94? Cabalisticamente foi o número que me veio à mente e eu mantenho esse número. Talvez não chegue aos 100 anos, quem sabe possa chegar, mas até os 94 eu estou com 66. Então ainda tem... Temos muito pela frente ainda. 28 anos de vida pela frente. 28 anos. Trabalhando, dedicado, amando o meu país, amando minha família, amando os meus amigos e tendo um bom sentimento. Muito bem, nós estamos numa edição especial de 1 ano de Show Business, 1 ano dessa nova versão aqui na Jovem Pan, mas a gente está falando de uma das atrações mais longevas da TV brasileira, o Show Business, que tem 32 anos de história. E a gente está conversando com João Dória, o criador do Show Business. A gente vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nessa edição especial de 1 ano com o criador do Show Business, João Dória. João, você estava falando no fim do último bloco sobre o seu início, né? Sua trajetória, sua infância, a sua adolescência, e você ia entrar para falar sobre o seu início profissional. E um dos primeiros trabalhos seus foi vendendo espaço publicitário em TV. Se não me engano, a TV Tupi. Isso. Vendendo. Você nem era nascido. Nem projeto. Nem vamos entrar nisso. Mas olha só, você estava vendendo. Era vender espaço publicitário. Para você, qual que é o segredo da boa venda? Primeiro, falar a verdade, identificar um correto comprador, posicionar bem o produto, ter um bom produto e ter a capacidade de convencer quem vai comprar. E se vestir bem, estar bem alinhado, é uma estratégia de venda? Faz a diferença. Faz a diferença. Isso eu aprendi olhando outras pessoas que se apresentavam bem. A TV Tupi foi uma rede de televisão que antecedeu a Rede Globo. Foi a maior rede de televisão do país, era dos diários associados, a maior potência de mídia da história do país. Assis Chateaubriand foi o fundador dos diários e emissoras associadas. Era a Rede Globo ao cubo, tamanha força que tinha com rádio, televisão, jornais, revistas.
E naquela época a Tupi era uma grande emissora. Então foi uma grande escola também. Aliás, eu me lembro aqui de uma pessoa que talvez esteja nos assistindo aqui, Walter Zagari, que era gerente comercial da TV Tupi, assim como Carlos Alberto Missiroli, que talvez esteja vendo também, que era diretor comercial da TV Tupi, e um que já se foi, Fernando de Carvalho Severino, que era o superintendente da TV Tupi. Os três eram arrumados. Eu olhava o Fernando Severino, ele estava sempre com a gravata, com o paletó, com a calça, com as meias, os sapatos. Olhava o Carlos Alberto Missiroli, eram meus ídolos. Gerente comercial, sempre arrumado, em ordem, cabelo penteado. Olhava o Valtinho Zagari, também sempre em ordem, arrumado, com terno. Falei, eu tenho que ser igual a eles. Para ser um bom vendedor, eu tenho que estar arrumado. Eu não tinha dinheiro para poder comprar o melhor terno ou uma boa gravata, mas eu tentava pelo menos o melhor que eu pudesse. E à medida que fui ganhando um pouco de dinheiro, eu fui aprimorando também a apresentação. Se você tiver que comprar algo, Bruno, ao sair aqui do programa, 2 pessoas estiverem lhe apresentando o mesmo produto, uma pessoa arrumada, homem ou mulher, não importa, do mesmo sexo, obviamente, aqui, para você não fazer opção pelas mulheres, que certamente você faria. Mas 2 pessoas, uma arrumada, bem penteada, rosto limpo, arrumado, e oferecesse a você um produto igual ao produto de uma outra pessoa, né? De uma pessoa mal vestida, mal arrumada, o rosto todo suado, o cabelo... Isso passa por credibilidade. De quem você compraria o produto com o mesmo preço? Não preciso nem responder que a pessoa alinha disso, porque é credibilidade que a gente está falando. Claro. Também, né? De uma boa venda, né? Você vai ao escritório de alguém, entra no escritório, é sujo, é mal arrumado, cadeira puída, enfim, ele tem uma série de fatores negativos. Qual é a impressão que você tem daquele escritório? Seja do que for, escritório, fábrica, loja, você não está num bom ambiente. Você imediatamente recua. Se você vai num bom ambiente, num bom escritório, numa boa loja, num ambiente corporativo, arrumado, você tem uma boa impressão. Então você está predisposto a comprar e a fazer negócio. Enquanto na outra situação, você fica indisposto. Pode parecer um detalhe, não é. Aliás, falando nisso, você é muito conhecido pelos seus amigos, por quem trabalha com você, de você realmente observar tudo. Quando digo tudo, é tudo. Inclusive, quando você chegou no estúdio aqui, você já estava mexendo aqui no copo, você já estava mexendo no guardanapo. Tirei o guardanapo. Você tirou o guardanapo, já colocou. É assim que papel funciona. Em cima de copo. E quando você fala, tem que ser assim. Que pressupõe sujeira. Quer dizer, você tem um guardanapo, que é um pequeno detalhe, em cima do copo, eu estou num ambiente sujo aqui, tem poeira para tudo quanto é lado. Não, eu estou dando um único exemplo, mas são vários exemplos. Onde você vai num bom restaurante, você vai encontrar um guardanapo em cima do copo. Num bom restaurante, nunca. É verdade. Um bom bar, mas nunca. Num bom local, quero falar dessa sua característica, né? Porque a gente está falando, está brincando aqui com um copo, mas isso acontece na sua casa, isso acontece no seu escritório, de você observar absolutamente tudo e ser milimétrico. Tenho amigos meus, só te contar esse episódio para você que está nos acompanhando aqui, que me conhecem há muitos anos e brincam comigo. Então, quando eu vou ou a uma casa, eles desarrumam tudo, desarrumam livro, desarrumam não sei o quê, deixam o negócio no chão e tal, só para me provocar. Porque sabe que quando eu chego, eu arrumo, deixo o quadro entortado e tal, e lá vai o João, arruma e tal. Alguém chama isso de toque. Isso é toque? Isso que eu ia perguntar, é um toque? Eu não sei se é toque, porque eu não sofro com isso. Porque eu faço. Tem gente que talvez sofra. Então, eu faço. Agora, eu não posso ver um quadro torto, eu vou lá e arrumo. Se é toque, ou se é destoque, ou se é retoque, ou se é botoque, eu não sei. Isso acontece na sua casa com seus familiares, claro. Com a sua mulher Bia, com os 3 filhos, então você está na sua casa... Eu gosto das coisas arrumadas, eu gosto das coisas limpas, eu gosto das coisas em ordem. E gosto também que as pessoas usufruam isso. Bruno, eu quando fui prefeito, eu queria ver a cidade limpa de São Paulo, a cidade arrumada de São Paulo, os jardins, as praças, os parques arrumados. Você passava pelas ruas e um parque, uma praça que você não gostava, você ligava para o secretário? Todos os dias. Isso acontecia. Meus secretários ficavam malucos, porque eu ia cedo, eu ia para a prefeitura às 6h30 da manhã. Eu chegava na prefeitura de São Paulo, no Viaduto Chá, antes das 7 horas da manhã. E no caminho, tudo que eu via de ruim, eu já ligava. Eu não registrava, eu ligava. Ora, se eu era o prefeito e estava chegando cedo, supostamente os meus secretários, no mínimo acordados, deveriam estar.
E, além disso, tinha que assistir televisão e ver os jornais logo cedo, de várias emissoras, para verificar... Incluindo o Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Todos. Não, naquela época ainda não tinha. A Jovem Pan ainda não tinha televisão. Não, mas tinha rádio, né? Tinha rádio, mas tinha que ouvir e assistir, para ver onde estavam os problemas da cidade, para poder corrigir. E eu exigia, assista, para você poder corrigir imediatamente se for da sua área. E o sofrimento era enorme, porque eu ligava, corrija, limpe, arrume, pinte, troque a luz, limpe, ajude as pessoas que estão em situação de rua, tudo, o dia todo. Era o drama. Me via na rua, era um problema. Ô, João, que tinha que resolver. O que irrita você? A mentira. A mentira, a incompetência e a preguiça. São as 3 coisas que eu não gosto. Você dorme quantas horas por noite? 4. 4? Eu dormia 3, agora 4, às vezes 5 horas. O que já é um progresso. O quê? 2 da manhã? Que horas mais ou menos? Eu vou dormir exatamente 2 da manhã. Entre 1 e 2. E entre 5 e 6 eu Mas durante o dia você não tira um cochilo, não, nada? Nunca tirei cochilo durante o dia. Nunca. Você tira cochilo durante o dia? Não, durante o dia não, mas eu não durmo 4 horas. Eu durmo... Não. Não, mas eu não durmo 4 horas, né? Durmo um pouquinho mais do que você. Mas 4... Sempre foi? Você sempre, nunca teve problema nunca tive. De ficar cansado? Eu não bebo, eu não fumo, eu faço ginástica, faço exercício, eu tenho meu espírito leve. Eu falei para você, eu não carrego ódio de ninguém. Então, mas eu durmo bem, nunca tomei remédio para dormir, nem remédio para não dormir, nunca. Eu não sei o que é barbitúrio, remédio para dormir, remédio para acalmar, nunca tomei calmante, nunca tomei... Mas você nunca bebeu nada? Não, nunca bebi. Nunca coloquei uma gota de... Quando era adolescente? Nunca. E nunca fumei também. E, obviamente, nunca tomei droga, óbvio. Quem não fuma e não bebe, imagina droga. E o que você faz? Você tem uma adega extraordinária na sua casa. Para os amigos. Trato bem os amigos. É? Lógico. Eu gosto de tratar bem os amigos. 4 horas de sono, mas tem alguma coisa que tira o seu sono? A injustiça. A injustiça me incomoda também. Eu comentei da mentira, da incompetência, mas a injustiça me incomoda pessoalmente. Eu fico muito, eu diria, perturbado com a situação da injustiça. A mentira é uma forma de injustiça também, ela expressa uma situação injusta. Então isso me incomoda bastante. Mas não que eu não consiga dormir diante de uma situação de injustiça, mas eu tenho que aumentar meu tempo de meditação, eu medito à noite, a minha respiração yoga, eu respiro, você respira pelo palato, os que fazem yoga, ou que já fizeram sabem disso, e aí isso me acalma, me relaxa, e aí eu durmo. A yoga veio depois da política ou sempre? Não, bem antes. Bem antes? Bem antes. Você não teve... Meu pai. Meu pai gostava de yoga. Ele tinha aqui uma professora, ela já é falecida, mas tem filhos e netos que talvez estejam nos assistindo, nos ouvindo. Professora Celeste, era professora de yoga do Clube Paulistano e do Clube Pinheiros também. Devo muito a ela, ela ajudou muito meu pai. E eu mesmo frequentei as aulas de yoga dela no Clube Pinheiros e nunca mais esqueci os ensinamentos do yoga. Eu pratico mais na respiratória do que nos demais exercícios. E meditação, que esse foi o ensinamento do meu pai. Você é muito religioso, né? Sou. Eu sou religioso, não muito religioso, eu sou religioso. Sou católico, cristão e católico. Cristão católico. Como é que a religião e a sua fé ajudaram na sua vida? Muito, Bruno, muito. E aí veio o ensinamento da minha mãe. Naqueles dias tristes, dos 8 anos de pobreza e de dificuldade, foram 8 anos de dificuldade, 8 anos sucessivos de muita dificuldade. O que nos dava paz à noite, depois de ouvir, assistir o choro da minha mãe, era o momento da nossa oração. Quando minha mãe me convidava, meu irmão era muito pequeno, não tinha condições de sequer orar. Ele tinha só o chorar e o dormir. Mas eu rezava com a minha mãe. E isso me ajudava a ter paz. Aliás, a santa e a cruz da casa da minha mãe eu tenho até hoje na minha casa. Está no meu quarto. E ali também eu faço as minhas orações. Então a oração pacifica a sua alma. Quem tem fé, pode ser qualquer religião, faça a sua oração e acredite na existência de um Deus. Seja qual for o seu Deus, isso vai fazer bem para você. Orar, meditar, é ter a capacidade de amar e perdoar. Qual que é a lição que você sempre deu aos seus 3 filhos? Nunca desista do seu sonho.
Nunca desistir. E eles nunca desistiram. Você tem os três, né? Você tem o Johnny. Eles ainda têm muito sonho para cumprir, muita etapa para realizar, mas nunca desistir dos seus sonhos. Os sonhos são legítimos. Os sonhos que são verdadeiros, que são atingíveis, que representam a sua possibilidade de ser melhor amanhã do que você é hoje. Pode ser no esporte, pode ser na cultura, pode ser na literatura, pode ser no jornalismo, na atividade política, na atividade empresarial, aonde for. Nunca desista do seu sonho. E qual é o legado que você quer deixar para sua família? Os meus bons exemplos e também dos equívocos e dos erros que eu cometi. Você aprende com os erros. A vida ensina você a compreender que dos erros você extrai as melhores lições para os seus acertos e para as suas vitórias. Então não queira esquecer os seus erros, aprenda com eles. Então esse é um legado. E outro legado é das coisas boas, das coisas inovadoras que fiz no mundo da política, no mundo empresarial, no campo pessoal, no campo cultural, no campo esportivo. São os seus legados, são os seus exemplos. Bruno, você só pode ser admirado pelos exemplos que você dá. Eu já comentei isso aqui com você. Você nunca será admirado pela sua força, pelo seu dinheiro ou pela posição que você ocupa. Você só será admirado pelas atitudes que você realiza. Eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do Show Business. Quem é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? O mundo dos negócios, eu prefiro não falar, porque eu teria... É que você falou no começo do programa, teria cometido, né? Aqui, é o Rubens Ometo? Eu cometeria aqui injustiças. Não, você me perguntou quem ocuparia a posição do maior de um empresário. Antônio Hermílio de Moraes. Não há dúvida que Rubens Ometo, mesmo pedindo desculpas aqui a vários outros empresários e empresárias de grande qualidade que o Brasil tem. Mas nominar empresários ou pessoas de sucesso, eu cometeria aqui uma profunda injustiça. No âmbito da grande influência da minha vida, repito, espiritualmente, minha mãe. E do ponto de vista de trabalho, dedicação, perseverança, responsabilidade, talento, meu pai. Então, isso são balizadores da minha vida. Sempre que eu preciso, diante de uma dificuldade, eu lembro do meu pai e da minha mãe. Eles me ajudam a pensar, a raciocinar e a encontrar saídas para momentos difíceis, sempre. E óbvio, penso também na minha família, na Bia, minha mulher, no Johnny, no Felipe, na Carol. São aqueles que estão mais próximos de você e que você ama e que também trazem paz ao seu coração. Então fica também aqui um bom conselho. Cultive a sua família, respeite a sua família, tenha amor pela sua família, trate bem a sua família. E, obviamente, no círculo, também os seus amigos. Tenha amigos. Compartilhe a sua vida ou aquilo que você puder compartilhar com os seus amigos. Isso vai fazer de você uma pessoa mais feliz e mais tranquila. Que maravilha de programa, hein? Obrigado. Graças a você. Obrigado. Foi um tremendo prazer estar com você aqui nesse ano dessa versão de Show Business. Você abriu o programa falando de mim e, na verdade, agora eu quero agradecer aí a oportunidade que você me deu. É uma tremenda responsabilidade levar este programa criado por você e que esses 32 anos mostram a representatividade que ele tem na TV brasileira, e não só na TV brasileira, no mundo empresarial. Porque quando a gente convida um empresário de sucesso, ele imediatamente aceita estar no show business, estar na marca show business. E isso foi uma criação sua. E quando você me ligou no início do ano passado, eu fiquei evidentemente emocionado, porque eu já assisti muito show business com João Dória, porque show business era uma janela de quem fazia e faz sucesso no Brasil, e é um norte para jovens, para empreendedores, para empresários. Então eu quero te agradecer publicamente diante das câmeras aqui o convite e a responsabilidade de assumir este programa. Obrigado, Bruno. Você é gentil e generoso. O programa Show Business só tem o sucesso que tem hoje porque tem você
como entrevistador. Nós somos apenas os iniciadores desse processo, mas quem continua é você. Então, obrigado pela referência, obrigado a você que está aí em casa e que nos assistiu, nos ouviu, nos acompanhou até agora, ainda que tenha feito isso em etapas. Obrigado pela sua confiança e obrigado pela audiência ao Bruno Meyer e ao Show Business. João Dória, um ano de Show Business nessa nova versão aqui na Jovem Pan. Obrigado sempre pela sua audiência. Fica um convite para você que eu tenho feito toda edição aqui do Show Business. Quer ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vários vídeos aí, inclusive dos nossos comentaristas? Faça a sua assinatura, entra lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.